Eu vou começar essa live de filtro. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nossa, gente, esse filtro tá tão falso. Tipo que eu gosto. Carolina, sejam muito bem-vindas. Vamos chamando as pessoas para participar dessa live. Eu avisei vocês que hoje essa live ia ser um pouquinho mais tarde, devido a eu ter compromisso. Gente, e é um negócio tão engraçado. Eu pensei em vocês hoje. Me avisem se tá dando para me ver bem, me ouvir bem. Boa noite, Nath. Quem tá aqui pela primeira vez? Me avisem. Gente, eu lembrei de vocês tanto hoje que sobre o óbvio precisa ser dito. Aquele primeiro dia que eu fui, né, a olhar no dente, para quem não acompanhou a saga, eu tive que fazer um canal. E demorou mais ou menos 1h30, 2 horas. E aí teve que aplicar anestesia e tudo. E hoje eu coloquei, Sofia, primeira vez aqui? Olha, seja muito bem-vinda. E aí o que aconteceu? Vocês acreditam que eu cheguei no dentista hoje, era 11h10, 11h30 eu tava em casa? Eu não acreditei num negócio desse, não. Não teve anestesia, não teve nada. Eu falei, meu Deus, por que eu não perguntei quanto tempo ia gastar que daria pra gente fazer a live hoje? Meio-dia, no horário certinho, né? Mas eu não tinha perguntado o quanto eu falo para vocês que o óbvio precisa ser dito e ele precisa ser dito sempre. Sempre mesmo, né? Juliana. Débora, Dani. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a primavera. O que é a estação da primavera no casamento? Primeiro me avisem aí se tá tudo bem. Sejam muito bem-vindos. Eu vou dar um tempinho para vocês enviarem essa live para os amigos de vocês. E a gente está aqui nesse assunto tão interessante. Eu recebi alguns feedbacks muito legais. Algumas pessoas falando que se identificaram total com a estação do inverno. Para quem está chegando aqui, geralmente eu não faço lives nesse horário, é porque hoje eu tive um imprevisto. Por isso que eu estou fazendo, mas as nossas lives elas são sempre ao meio-dia. E são pocket lives, são lives menores. Apesar de que eu pensei em fazer 20 minutos, mas a de ontem deu mais de 30 minutos. Quem estava aqui ontem, diga eu. Quem estava aqui ontem na primeira live sobre o inverno, estou falando sobre esse livro, As Estações do Casamento, do Gary Chapman. E eu achei muito interessante quando eu li que a gente se percebe, não é verdade? A gente se percebe no nosso relacionamento em algumas dessas estações. Luciana, sejam muito bem-vindos, todos vocês. Eu espero que, e assim, eu percebo que a minha audiência ela vem mais ao meio-dia, até porque é como se fosse um programa de TV. Eu percebo que quando a gente tem um horário fixo, as coisas acontecem mais, mas tá tudo bem. Ela vai ficar disponível, ela vai ficar salva. E vamos fazer da seguinte maneira. Primeiro me dê coraçãozinho aí, se vocês estão gostando, me expliquem quem estava aqui ontem. Quem está querendo saber mais sobre a primavera do casamento, até para você saber se você está nessa estação. É interessante quando a gente percebe em que estação do casamento a gente está. Até para a gente se cuidar. E existem peculiaridades próprias de cada estação do casamento. Lembrando que, diferente das estações do ano, as estações do casamento, elas não saem, elas não mudam sozinhas, tá bom? Se você não se cuidar, elas não saem do lugar sozinhas, ok? Então vamos lá, eu vou começar com a apresentação de slides, pode ser? E quero deixar um aviso. Para quem é da turma do programa 5 semanas, a nossa live teve que ser mudada para amanhã. Deixei um recadinho para vocês no story aqui, deixei um recadinho no story lá, explicando. Eu vou desativar os comentários enquanto eu faço a apresentação. Pode ser? Eu vou desativar por um tempinho, mas você pode clicar nesse aviãozinho, mandar para os seus amigos aí, porque eu acredito que vai ser bem legal. Isso aqui é a aula de hoje, não é aqui. Cadê a aula? Ok, vamos lá. Deixa eu desativar. Daqui um pouquinho eu ativo de novo, tá? O que a gente falou ontem? Que eu até tô com os slides de ontem também. Nós falamos sobre que as estações do casamento. O casamento é uma união vitalícia, onde a gente promete para o outro ficar para sempre juntos até que a morte separe. Só que a gente passa por algumas estações, a gente passa por ciclos. Tanto nós, como pessoas, passamos por ciclos, quanto a própria relação passa por ciclos. Geralmente após alguma mudança. Essas mudanças, elas podem ser repentinas ou elas podem ser causadas, tá bom? Às vezes a gente resolve mudar alguma coisa,
acontece alguma coisa, então são mudanças repentinas, uma mudança de cidade, um curso novo, isso eu tô causando. Uma mudança repentina, um adoecimento, uma morte, tantas coisas. Ontem eu deixei vários exemplos, assistam uma aula lá. Nós falamos do inverno, que é uma estação fria, geralmente silêncios gélidos, um comportamento de rigidez, onde um não quer escutar mais o outro. E eu falei para vocês que dependendo de, se você estiver no inverno, das atitudes que você tomar ali, que a gente vai conversar bastante na semana que vem, você cai direto na primavera. E eu falei que eu particularmente amo a primavera. Eu nasci em setembro e tenho uma predileção por essa estação do ano. Eu amo flores, eu amo as árvores, os ipês e as flores e tudo verdinho, maravilhoso. A primavera, ela traz muito essa sensação de recomeço. E é tão bonito porque é justamente aqui que a maioria dos casamentos se iniciam. Ontem eu falei para vocês que eu amo casamento, eu choro nos casamentos, nos votos. Então a gente percebe ali um entusiasmo muito grande em começar uma nova jornada juntos. E um dos votos que as pessoas mais fazem ao se casarem tô te escolhendo para te amar, para te cuidar, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Ou seja, tem um voto mais de primavera do que isso aqui. Eu tô junto para você, que a nossa vida seja leve, mas se ela não for leve também, a gente vai estar junto. E aí nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o casamento, ele não é uma primavera vitalícia, tá bom? Os problemas acontecem, a gente se esbarra em muitas questões complicadas, coisas boas acontecem a pessoas ruins, coisas ruins acontecem a pessoas boas e faz parte da vida, tá bom? Mas o que a gente tem que perceber? Nós sempre podemos voltar ao entusiasmo e alegria dessa primavera muitas vezes na nossa vida. A partir do momento que eu for colocando para vocês as características dessa estação, vocês vão percebendo que vocês já vão se ver, nossa, então nesse momento na minha vida eu estava vivendo a primavera, é justamente isso que eu quero trazer para vocês entenderem. É interessante reforçar aqui, como eu disse no início, que as estações do ano do casamento, elas não são cronológicas como as estações do ano, mas que nós temos sempre o poder de usar a nossa escolha, a nossa decisão, ok? As estações, como que eu também falei ontem, muito na aula de ontem, que as estações elas são criadas pelas mudanças com as quais a gente se depara. Por exemplo, hoje é dia 16 de junho, o inverno oficialmente ele começa na segunda, mas algumas mudanças nós já conseguimos perceber. Eu tô aqui toda de blusa de frio da minha cunhada, que a minha cunhada faz pra mim. Tô toda enrolada num cobertor aqui, tá ventando, uma coisa que não é muito dessa época do ano e provavelmente vai dar uma esfriada geral, ou seja, tá mudando o clima pra gente entrar no inverno, digamos assim, de verdade. E isso acontece também nas estações do casamento. Algumas mudanças com as quais a gente tem que lidar ocasionam essas tempestades ou às vezes uma coisa boa também, tá bom? Alguma mudança que traz algo bom para o nosso casamento. E sempre a gente vai perceber 3 coisas nessas estações do ano: os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e mudanças no nosso comportamento. Ontem eu falei que muito da emoção do inverno é a tristeza, é a frieza, é a solidão, é o sentimento de rejeição. Já aqui na primavera, as emoções são a alegria, a esperança, a felicidade. Eu até deixei um vídeo lá nos stories, se você não viu, assista, que é o vídeo de casamento do Matheus e da Jéssica, né, do meu filho e da minha nora. Eu falei que eles são um casal que estão vivendo a primavera, sabe? Eles estão recém-casados, acho que tem uns 40 dias de casado talvez, acho que tá dando isso, uns 40 dias de casado, e lá você vê como eles são unidos, como uma pessoa até me mandou, que coisa linda, os olhinhos deles brilham quando eles falam um do outro, e é justamente isso, uma alegria, uma esperança, uma felicidade radiante, as pessoas ao seu redor conseguem ser contagiadas por essa energia. Quais são os comportamentos? Prestem atenção nisso aqui, porque como eu disse, nós temos uma escolha, nós temos o poder de escolha, tá bom? E os comportamentos, a gente vê que os dois ali, eles possuem atitudes positivas com relação ao outro e com a vida. Uma das bases para você ter um bom relacionamento é que a sua vida esteja minimamente organizada, tá bom?
Na aula que eu vou dar para as mulheres amanhã, que ia ser hoje, mas vai ser amanhã, eu vou falar justamente sobre isso, sobre qual é a nossa parte no relacionamento e o quanto é importante nós estarmos alinhadas com alguns aspectos anteriores até ao relacionamento. Porque nós vemos as pessoas fazendo projeções em relação ao parceiro, elas não conseguem perceber a pessoa como ela é, mas como ela gostaria que ela fosse, e isso causa um transtorno enorme. Então, não só uma atitude positiva em relação ao parceiro, mas também à vida. A pessoa está feliz, aí ela encontra no parceiro e ela vai, aí o negócio deslancha. A gente vê também um sentimento de gratidão, um comportamento de gratidão e uma expectativa em relação ao futuro. E também essas pessoas têm uma atitude otimista em relação ao casamento. Elas acreditam que aquilo vai dar certo, mas mais do que acreditar, elas fazem tudo o possível que está no alcance delas para que o relacionamento dê certo. Aqui a gente vê, vocês querem que eu libere agora? Vocês não estão me dando coração? Me dá coraçãozinho aí para eu não ficar longe de vocês, pode ser? Mesmo nessa estação, é interessante porque a gente percebe assim, nossa, Fabíola, eu tô tão no inverno da minha relação, mas todas as estações a gente vai ver que tem as partes boas e as partes difíceis. Lá no inverno, eu coloquei uma característica boa do inverno, é que justamente nessa estação que as pessoas procuram ajuda. A maioria dos casais que chegam no consultório, gente, eles não chegam na primavera, não. Eles chegam no inverno gélido. Na nevasca da Antártida, menos 50 graus abaixo de zero. É assim que eles chegam no consultório. Mas isso é bom. Por quê? Porque se não chegasse lá, eles não pediriam ajuda. E aqui, mesmo numa estação tão linda, nós vemos que existem desafios, sabe? Existem desafios, daqui um pouco eu vou falar para vocês qual é o maior desafio, tá bom? Mas a atitude predominante é a de um crescimento esperado e não de desespero. As pessoas acreditam que aquilo vai se resolver, que elas vão conseguir sair daquilo. Elas possuem atitudes de aprendizado. A comunicação, ela flui muito mais fácil, elas conversam, elas se entendem. Eu achei tão bonitinho, lá no livro o Gary fala que nessa estação, os casais até concordam em discordar. Não é porque você se casou que você tem que concordar com tudo, tá bom? Você não é um robô. Mas até no desacordo vocês concordam que tá tudo bem entrar em desacordo. Até porque vocês precisam entender que existe uma diferença. Você não é a mãe do seu parceiro. Eu bato muito nessa tecla, muito. Na aula que eu vou dar para as meninas amanhã, eu vou conversar bastante com elas sobre esse assunto, que a gente entra nesse lugar, eu não posso desagradar. Gente, faz parte da vida, faz parte do relacionamento, esse desagradar o outro, tá bom? Mas é com muito respeito. Se você estiver nessa estação, olha que legal, está sempre pensando em maneiras de agradar o outro. Você vai trabalhar pensando, não é que você tem que agradar a todo tempo, mas você vai procurar cuidar do seu relacionamento, sabe? Você vai procurar estar atento, estar disponível para o relacionamento. Uma das bases dessa estação é a confiança. Você confia, você acredita que o outro, ele vai te tratar bem, que ele quer o seu bem. E, na verdade, eu falo que a confiança, ela não é só uma base para a estação da primavera, mas ela é uma base para a construção de um bom relacionamento. Porque se você não confia no outro, meu Deus, o negócio não vai para frente. E uma das questões da primavera é que quando a gente está no inverno, por exemplo, a gente quer ficar em casa, a gente se acomoda dentro de nós, não é verdade? A gente quer ficar quentinho, a gente fica um pouco com preguiça, a gente fica um pouco desmotivado. O inverno tem essa capacidade, tanto que eu não sei se vocês sabem, mas em países onde o sol ele quase não aparece, as pessoas costumam dar uma depressão, a gente chama de depressão sazonal. Existe um tipo de depressão que ela dá em algumas estações do ano, principalmente no inverno. Falta do sol, o escuro e tudo mais. Mas já quando tem a primavera, a gente quer sair de casa, a gente quer passear, a gente quer ver as coisas. E é esse tipo de atitude também que nós temos no casamento, na primavera do casamento. Como assim? Como assim que o casal ele sai de casa, ele quer se divertir, ele pensa em novas atividades e atitudes estimulam o entusiasmo pelo casamento. Aqui, o Gary Chapman fala que a principal palavra é o nutrir. A principal palavra dessa estação é o nutrir. Ambos procuram fazer coisas que vão melhorar a vida do outro,
que vão facilitar a vida do outro. Eles sempre se perguntam como isso vai afetar a relação deles. Um exemplo de um casal que está na primavera. Eu sempre digo que você tem que entender que aquilo que é importante entra na sua agenda. Tudo que é importante. Aqui tem um planner, eu não vou poder mostrar porque, eu tenho aqui meus clientes que eu tenho na semana, mas eu coloquei no planner os meus dias de treino, a minha unha que eu fiz hoje, inclusive, ó que linda. E tem a noite do marido. Geralmente a gente tira essa noite ou na quinta ou no sábado. E quando você está nessa estação do seu casamento, você tira tempo para o outro. Uma das coisas que eu percebo, não sei se vocês também se sentem assim, daqui um pouco eu vou abrir para a gente conversar, é que nós estamos cada vez mais sem tempo. Nós estamos cada vez mais atarefados com curso, com família. Como eu disse, os filhos, eles geram uma mudança na nossa vida. O próprio trabalho, a própria crise que nós tivemos com a pandemia faz com que a gente perca o foco. Mas o mais importante ali é o nosso relacionamento. A gente tem que ter esse lugar e essa necessidade, essa compreensão de que eu preciso estar disponível para o meu relacionamento. Então, um exemplo você tem que ter um dia, você tem que ter um horário, você tem que ter uma atividade ali juntos, planejada. Gente do céu, não caiam no conto da carochinha de que esse tempo vai aparecer espontaneamente, porque ele não vai. Aqui eu até coloquei um exemplo que eu tirei da minha cabeça. Como que o jardim fica bonito? Ele fica bonito assim, se você... eu queria tanto que o meu jardim florescesse, eu queria tanto que a minha grama ficasse verdinha, parada. Você vai ter que ir lá parar, você vai ter que contratar alguém para adubar, ou então você mesma fazer isso, ou você pedir para alguém fazer, seu marido, seus filhos. Cuide do seu relacionamento, coloque um dia na sua agenda. É uma atividade que eu coloco para os casais, quando eles estão em terapia, que uma vez por semana tem que ser do casal. Ainda que eles coloquem os filhos para dormir mais cedo, isso pode terminar em sexo ou não, tá bom? Mas uma coisa que eu sempre falo é que aquilo que é importante vai para sua agenda. Não ache que isso vai acontecer espontaneamente, que o sexo vai acontecer espontaneamente. Depois de um tempo, não é assim que funciona, tá bom? Uma coisa também interessante é que para alcançar essas mudanças positivas, é preciso disposição para mudar. Você tem que estar bem. Então, se você não estiver bem, aprenda a descansar, tá bom? E não a desistir. Aprenda a descansar. Esteja bem. E é interessante isso aqui também, que essas ações positivas requerem tempo. Às vezes as pessoas falam assim... Fabíola, mas eu tentei, viu? Eu tentei falar a linguagem de amor, eu tentei falar o que você falou, mas não funcionou. Falou, por quantos dias? Por quanto tempo? Eu tentei por 2 dias. Gente, requer tempo, requer paciência. A plantinha, ela não cresce do dia para a noite, tá bom? Assim também, esse casamento, eu coloquei uma frase assim, o amor, na outra live que eu vou fazer amanhã, para as meninas, lá do grupo, que o amor ele precisa de tempo. Ele precisa de tempo. E essas ações positivas também requerem um tempo. Se não criamos um tempo um para o outro, ninguém mais vai fazer por nós. Por isso essa é a importância do espaço na agenda. E como eu disse para vocês, casais que estão na primavera e no verão, uma das maiores características é que eles investem na relação, tá bom? Eles investem na relação. E uma também dessas características é que para estar nessa estação, para criar esse tempo, para aparar essas arestas, às vezes isso requer uma ajuda profissional, uma terapia, um aconselhamento. Eu digo sempre da importância de nós estarmos juntos com outros casais que vivem a vida que a gente quer viver, que a gente ouça pessoas que estão vivendo um bom relacionamento, pessoas que... Por que eu gosto tanto de ouvir pessoas mais velhas? Eu me identifico tanto com pessoas mais velhas, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, mas que o sábio aprende com o erro dos outros. Eu gosto de ouvir casais que estão há mais tempo casados,
eles já vivenciaram coisas que eu não preciso vivenciar para aprender. Eu penso dessa maneira. Apesar de que em alguns sentidos a gente tem que quebrar a cara, mas em outros eu não quero quebrar a cara. Então, não, meu Deus, essa bateria minha só saindo, tem que tirar aqui. O som tá legal, gente? Me avisem aí, tive que tirar o foninho aqui. Vocês estão entendendo? Deixa eu abrir aqui os comentários, tá pra ouvir vocês. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido pra vocês? Tá fazendo sentido? Me avisem aí se tá fazendo sentido. O comentário tá ativado. Tá fazendo sentido pra vocês? Então, estejam perto de casais que falem a mesma língua que vocês, que estejam vivendo um casamento parecido com o que vocês querem viver. Eu falo que isso tem em grupos de igreja, reuniões de casais, quando você ouve palestras sobre o assunto, uma live dessa aqui, né, gente? Um assunto sobre esse aqui. Esses dias uma menina mandou um comentário pra mim que tá mandando as minhas lives pra todo mundo. Pode mandar. Isso aqui é de conhecimento público, eu aprendi e quero passar. Ouça, aprenda sobre o assunto. Você nunca tá pronto. Você vai estar pronto quando você morrer, tá bom? Eu vou deixar os comentários ativados e vou voltar pra cá. Ai, gente, esse negócio faz eu apanhar. Vamos lá. Nossa, minha pele tá horrível, gente. Fiz um trem esses dias. Eu vou terminar aqui pra gente conversar, tá? Mas, gente, por que não quer ir? Aqui, ó. O lado negativo da primavera. Falei pra vocês que a primavera também tem um lado negativo. São as ervas venenosas. Mesmo no meio da plantação, tem aquelas ervas daninhas ali e algumas que machucam. Algumas que, de fato, irritam a pele. O que são esse lado negativo da primavera? São essas irritações que podem aparecer de súbito e inesperadamente. Algo que está nos chateando lá no trabalho, algo que está nos chateando talvez na nossa família de origem, algo que está nos chateando, nos preocupando financeiramente, mas a gente não comenta isso com o outro e de repente faz assim, puff, explode. Isso pode ser um problema que pode acontecer na primavera. Isso pode acabar com as suas férias. Eu conheço pessoas que já tiveram que no meio da viagem vir embora por causa de briga. Às vezes no jantar, você prepara tudo ali, de repente dá uma explosão, na hora de jantar não tem clima. Então, cuidado com essa parte da primavera, com essas eras venenosas, tá bom? Não é que atrapalham a primavera, mas elas deixam a primavera não tão bonita. E para terminar, a primavera leva um casal a fazer mudanças positivas. Quando você tá nessa estação, você começa a investir de novo no seu relacionamento, você começa a investir em você, começa a investir no que vocês têm juntos, na sua casa, mudar alguma coisinha. Isso leva a um novo começo, novos padrões, novas formas de ouvir e de amar. E sempre quando a gente passa por uma mudança, como eu disse pra vocês, a gente tem uma opção de entrar num outro estado do nosso relacionamento. Recentemente, bem como eu tô falando aqui, 40 dias, né? Nós casamos o nosso filho e nós tivemos que nos aproximar. Então, de pais, e eu sempre digo que por que o casamento, ele precisa vir em primeiro lugar na nossa vida em relação aos filhos. Cuidado se você tá invertendo esse papel. No início, filhos, bebês, crianças mais novas, elas exigem a nossa atenção e tá tudo bem com isso. Mas você precisa voltar pro seu lugar de mulher, pro seu lugar de marido. Porque se vocês se colocam só na posição de pais, quando os filhos vão embora, vocês vão se perder um do outro. E nós tivemos que fazer alguns rearranjos no nosso relacionamento. E eu digo que, de novo, tô vivendo a primavera no meu casamento, a gente tá com mudanças aí, a gente pensou em mudar de casa, de repente a gente falou, não vamos mudar, vamos ficar por aqui mesmo. Mas nós estamos desenvolvendo novos padrões, um novo jeitinho, aqui sem um dos filhotes em casa. Se você consegue ouvir e implementar tais mudanças, vai conhecer o verão. Se não, pula direto pro outono e pro inverno, mas quem não ama o verão? Então, o que eu tô querendo dizer pra você? Que essa primavera, ela vem justamente como um momento de você trazer reflexões pra sua vida, decisões de melhorar, de você se melhorar, de você também contribuir pro parceiro, contribuir pra relação. Quando isso acontece, você pula pro verão. Se isso não acontece, você pode cair lá no outono. Geralmente a gente não cai no inverno, não. A não ser que você esteja lá no inverno
vem para a primavera, mas pula de novo para o inverno porque algumas coisas não foram devidamente resolvidas. Amanhã eu falo com vocês sobre o verão. Verão é maravilhoso. E assim, quando a gente tem um casamento tranquilo, nós podemos dizer, deixa eu tirar esse trem aqui, isso. Quando nós temos um casamento tranquilo, nós podemos sempre ficar na estação da primavera e do verão. Primavera, verão, primavera, verão. Aí de vez em quando a gente vai no outono ali, cuidado para não ir pro inverno, mas é primavera, verão, primavera, verão. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Meu relógio aqui, eu não sei quantas horas, mas falei tudo que eu tinha que falar. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Podem me mandar. Se estão gostando do assunto, me falem. Me falem se vocês estão gostando desse assunto, se tá legal. Amanhã a live é ao meio-dia. A gente vai falar sobre o verão. Na quinta-feira, a gente vai falar sobre o inverno. Tá bom? Não tem perguntas? Vocês estão quietos? Vocês estão calados? Vocês estão com vergonha de mim? Vocês estão com vergonha de mim? Vou esperar um minutinho aqui. Eu fico pensando, será que vocês estão gostando do assunto? Estão achando relevante ou não? Vocês estão muito calados, não precisa ter medo de se expor não, gente. Você tem certeza que vocês não querem fazer nenhuma pergunta? Tem certeza? Se vocês não quiserem fazer nenhuma pergunta, eu vou encerrar, tá bom? Porque eu vou lá pro grupo agora, não fazer live, porque eu tive um probleminha técnico que expliquei para as meninas. Mas eu vou lá pra lá conversar um pouquinho com elas. Ok, então eu tô encerrando a live. Já que vocês não têm, tô falando, vocês não querem fazer nenhuma pergunta sobre esse assunto. Vou deixar uma caixinha aberta, pode ser? E a gente conversa por lá então nos stories. Lembrando que toda vez que eu venho nesse horário, eu acho que não é um horário legal. Acho que eu acostumei vocês no de meio-dia, né? No meio-dia eu vejo vocês mais participativos, mais atentos, mais assim, conversadores, comunicadores. Nesse horário eu não sei se vem um outro público que não tá acostumado com o meu jeito. Tá bom? Ó, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. Essa é a primavera do casamento. Tô falando sobre as 4 estações. Depois eu vou falar sobre as estratégias que a gente deve usar para lidar com cada uma dessas estações. É claro que não vai dar tempo, mas é isso, ok? Ó, beijo para vocês, fiquem com Deus. Amanhã a gente se vê meio-dia para falar sobre o verão do casamento. Tchauzinho!